Muito já foi falado sobre erros e acertos do governo Lula na comunicação. E se agora o governo resolvesse lançar um MesaCast? Pois aconteceu. O Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, acabou de lançar um. Agora, fala pra gente um pouco do trabalho escravo doméstico. Como é que, por que esse tema é tão importante? Beleza, então a gente está falando aqui do Silvio Almeida, né, ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, que lançou hoje, dia 14 de julho, né, 14/7, um novo podcast naquele formato de MesaCast, que vai lá convidado, e daí filma, e daí você tem no YouTube para gerar os cortes, etc, etc. Isso vem num contexto que acho interessante a gente falar, que já virou quase um mantra, né, na esquerda, dizer que a comunicação não está boa, tem que melhorar a comunicação, que inclusive acho que é uma das poucas críticas que se pode fazer ao governo Lula sem que uma ala mais radical do petismo venha atacar você, é a crítica de que, ó, tá ruim a comunicação. Isso normalmente é contraposto a comunicação do Bolsonaro, que não vamos dizer que era boa, mas que pelo menos se mostrou efetiva para o que se propunha, né? E é nesse contexto que vem esse MesaCast do Silvio, que eu acho interessante ser esse formato, porque, pelo menos dessa vez, parece que o governo Lula realmente está investindo em um formato que é um formato que está, pelo menos nesse momento, bastante popular. Você vê, assim, tipo, muitos podcasts nesse modelo, e que ele tem uma certa efetividade no sentido de gerar cortes, tem efetividade no sentido de outros produtores de conteúdo fazerem react. Sim, isso é um meia-culpa, que aqui no Meteoro a gente faz muito, faz muito conteúdo em cima desses MesaCasts. Mas, enfim, falando, vamos ver um trechinho do primeiro episódio que foi lançado hoje para ver? Fala pra gente um pouco do trabalho escravo doméstico. Como é que, por que esse tema é tão importante? Por que ele é uma pauta do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, sem prejuízo de falar que também outros ministérios tratam desse tema? Muito bom. Primeiro, ministro, eu acho importante para quem está nos ouvindo entender um pouco do que a gente está falando quando a gente fala de trabalho escravo na contemporaneidade, né? Não é o mesmo trabalho escravo do período colonial, né, por exemplo. Então, quando a gente fala de trabalho escravo hoje, contemporâneo, a gente está falando não necessariamente de situações em que as pessoas são tratadas como coisas do ponto de vista literal, né? Ou seja, não há necessariamente uma relação de propriedade formalizada em relação às pessoas, mas há uma relação de posse em que há uma total limitação ou uma limitação muito significativa da liberdade daquelas pessoas, da sua capacidade de se autodeterminar, né? Então, isso envolve muitas vezes condições degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, ausência de salário. E por aí vai, já deu para ver mais ou menos o formato. Daí a gente compara com o que eram as lives do Bolsonaro, por exemplo. Até o momento, a pesca está sendo proibida lá no Nordeste ou não? De jeito nenhum, capitão. Muito pelo contrário. Foi excelente a colocação do senhor. Pessoal, o peixe, nós já fizemos inúmeros testes, tá? Nenhum peixe contaminado, nenhuma notificação do Ministério da Saúde por contaminação do óleo. Os únicos casos de contaminação foram pessoas que estavam sujas desse óleo e usaram thinner ou óleo diesel para retirar do corpo e foram contaminados. Então, podem consumir pescado, está 100% avaliado pelo Ministério da Agricultura, pelo Serviço de Inspeção Federal. Lembrando ainda, pessoal, o peixe é um bicho inteligente. Quando ele vê uma manta de óleo ali, capitão, ele foge, ele tem medo. E por aí vai. Gente, essa fala é um clássico, né? Mas, não. Eu acho que, assim, fazendo essa contraposição, dá para perceber algumas coisas óbvias, né? Então, o valor de produção, para começar, né? Esse estilo... Ali no Bolsonaro você tem uma câmerazinha com um controle de luminosidade horrível que ficava variando ali, enquanto você olha o Silvio, você tem pelo menos 3 câmeras, uma nele, uma no convidado e uma mostrando os dois. Você tem a questão de que ali no Bolsonaro você tinha a intérprete de Libras ali pessoalmente fazendo do lado dele, ali
do Silvio, eles já colocaram ele pequenininho, sobreposto à imagem. Então, assim, é claramente um valor de produção muito mais alto com relação ali ao podcast do Silvio. Se isso é bom ou é ruim, é uma coisa questionável. É uma coisa questionável, porque às vezes o jeito toscão do Bolsonaro é justamente uma das coisas que dava pontos para ele, né? Você também tem a questão da linguagem, que a linguagem, tanto que o Silvio quanto que a convidada dele usam, é uma linguagem um pouco mais rebuscada, enquanto ali a gente pode dar risada o quanto quiser do Jorge Seife, o peixe vê a manta e zup, vai para o outro lado. Mas é uma linguagem que é muito mais fácil de compreender. Dito isso, tem a própria questão do figurino, que ali, no caso desse vídeo que eu mostrei do Bolsonaro, o Bolsonaro e o Jorge Seife ainda estavam de terno, mas às vezes você via o Bolsonaro literalmente com camisa da seleção fazer as lives, né? Então, eu acho que assim, eu ainda continuo, opinião pessoal, saindo dos fatos, indo para a opinião pessoal, eu ainda continuo achando que a linguagem do Bolsonaro, apesar de ser muito mais tosca, justamente por ser mais tosca, talvez seja mais efetiva. Mas, assim, eu acho que a gente tem que dar uns pontinhos para o governo aí, no sentido de levar um cara que já tem alguma experiência em comunicação. Lembrando, o Silvio Almeida, ele já, antes de se tornar ministro, ele tinha o canal dele no YouTube, que já estava aí com 260 mil inscritos, o que não é pouca coisa. Então, a escolha do Silvio para fazer esse papel, eu acho que foi um acerto. E a escolha do formato de MesaCast, eu também acho que é um acerto, que pelo menos por enquanto é um formato que está em alta e se eles conseguirem acertar, vai gerar cortes, vai gerar reacts, o que é uma forma de fazer repercutir. Mas, enfim, falei a minha opinião, quero ouvir a opinião do Caio. Olha, bom, esse é um tema, comunicação e comunicação da esquerda, que eu me debrucei muito tempo, tem muita coisa para dizer. O Silvio é uma das pessoas mais brilhantes que esse país já produziu na geração recente. O canal dele é muito, muito bom. Uma discussão muito complexa a gente ter. E claro, como homem branco é ainda mais complicado falar sobre isso. Mas essa linguagem que o Silvio tem, que é formal, que é correta, que é culta, ela funciona muito bem quando um branco fala na política brasileira. A impopularidade do Temer não era por conta dos datavênias e dos scriptas volantes e por aí vai. Existe uma coisa ligada ao colonialismo, da pessoa ver, não, eu tenho que ser governado por alguém mais inteligente que eu. Porém, esbarra num racismo real no Brasil, muito forte, que faz com que a mesma forma de falar vinda de um negro muitas vezes seja interpretado como alguém que saiu do seu lugar. Eu acho que esse é um problema real que a gente não deve fazer também com que o Silvio tente fingir que ele é uma coisa que ele não é. A gente só tem que encarar isso como uma questão social a ser superada. Agora, a questão da comunicação não pode ser feita e pensada e solucionada como um canal único que vai fechar todos os problemas. Muito longe disso. Essa era a comunicação da década de 90. É aquilo que eu falei do sistema de dados da internet ser muito capaz de controlar muito melhor do que a grande mídia, porque a grande mídia manda uma única mensagem para todo mundo. E esse é o funcionamento de um canal único, de uma live do presidente, por aí vai. É uma única mensagem que chega a todos. A comunicação do Bolsonaro era muito inteligente, muito eficaz, muito capaz, porque naqueles grupos de zap que a gente ficava zoando, que via umas coisas esquisitas e por aí vai, ele mandava as mensagens que cada grupo queria ouvir. Eu era infiltrado em meia dúzia desses, um deles era maconheiros com Bolsonaro, e eu sempre achei isso muito curioso. Como o diabo, cara, que fala que maconheiro tem que tomar tapa na cara, que tem que ser preso e por aí vai, consegue pegar um grupo que tinha basicamente memes sobre maconha, um bando de memes sobre maconha, gente apertando baseado grande, gente fazendo piada sobre estar chapado, não conseguindo entender nada e por aí vai, e louvor ao Bolsonaro.
Como é que ele conseguia fazer isso? Porque naquele grupo, o que ia para aquele grupo não era o discurso do Bolsonaro sobre drogas. O que ia naquele grupo era o discurso do Bolsonaro sobre renda, sobre assalto, sobre qualquer outro assunto. E aí ele fazia o que a gente chama na comunicação e marketing de segmentação. Ele sabia o que cada um queria ouvir a partir de uma compra de dados, a partir de um social listening que dava para ele as questões comportamentais, aí ele inseria as pessoas em cada grupo. A partir do momento que as pessoas estavam inseridas em grupos segmentados, ele via quais discursos davam certo dentro desses grupos, porque ele tinha uma noção de quantos grupos diferentes uma mesma mensagem encaminhada. Esses grupos produziam conteúdo. E uma vez produzindo conteúdo, ele via quais desses conteúdos produzidos era mais compartilhado entre outros grupos. E aí ele replicava o conteúdo feito por todos, que era mais eficaz. Eu dei um drama danado quando eu cheguei no Twitter e disse, meu Deus do céu, cara, aquela fala do Carlos Bolsonaro para Leda Nagel, sobre como é que ele fazia, como ele era democrático, como aquele era o Brasil e por aí vai, ele estava exatamente dando ouro, descrevendo como é que era esse sistema desse funcionamento de dados. E isso é uma comunicação efetiva. E isso é uma comunicação eficaz. A gente não vai resolver esse problema de comunicação achando que vai ter um único canal que vai pegar tudo. E a gente tem um problema real, que é a algoritmização pegou a esquerda mais violentamente do que a extrema-direita. Ou seja, é mais comum a esquerda fazer uma polêmica intra-esquerda para conseguir mais espaço. Não tenho nada contra fazer react de direita, eu tive esse debate recente. Mas vai lá e briga com um podcast vizinho, onde todo mundo pensa igual. Vai lá e briga com um influencer vizinho, onde todo mundo pensa igual. Ao invés de ter um processo orgânico, um processo ambiental, onde a pessoa que vê o meteoro é recomendada para um outro podcast, é recomendada para outra coisa, recomenda aqui, recomenda ali, e isso vai se criando uma rede. Esses grupos todos de Bolsonaro, de bolsonaristas, no final das contas são assim. A mãe do Baconheiros com Bolsonaro estavam evangélicas com Bolsonaro. O irmão dele, que não fuma maconha, está nos motociclistas com Bolsonaro. O tio, que não sei o quê, está nos caminhoneiros. Eles vão conseguindo construir essa rede muito bem. Então, assim, eu acho ótimo que a gente tenha um espaço a mais para ouvir o Silvio. Assim, eu vou adorar, vou ouvir todos os vídeos que nem eu vi no YouTube dele. Eu acho um cara extremamente inteligente, que todos deveriam ouvir, mesmo quando discordam. Eu só acho um problema a gente tá trabalhando com a internet, com a comunicação pela internet, um pouco atrasados. E aí eu vou dar um exemplo típico para mim, algo que eu aplico na minha vida como estrategista e consultor de inovação. Essa segmentação toda, que eu sei que deu um drama aqui no chat, com as pessoas chocadas que existia um grupo chamado Maconheiros com Bolsonaro, essa segmentação toda era feita por um trabalho de dados, na época, impossível de ser feito pela esquerda, que era Cambridge Analytica e por aí vai, essa coisa de Mauro Cid, de Daniel Cid, pode ter envolvimento. A gente não sabe como o Gabinete do Ódio tinha acesso a ferramentas muito capazes de trabalho de dados. Hoje essas ferramentas são possíveis à esquerda. Hoje a gente tem acesso a elas. Hoje a gente consegue mandar um chat GPT fazer uma segmentação de público. Aí consegue virar e dizer, olha, essa mesma mensagem aqui, eu quero que seja reescrito para a linguagem da favela do Rio de Janeiro, para a linguagem do morador de não sei onde. E ele pega a mesma mensagem e fala com as gírias, com maneirismo, e não fica caricato. A gente sempre teve um problema que a comunicação como um todo é sempre feita por pessoas de classe média, porque envolve conhecimentos técnicos, aí vai envolver um capital cultural, aí vai consequentemente envolver uma universidade, isso não é acessível a todos, então a gente não fala como os pobres e por aí vai, e aí a capilarização do coronelismo acaba conseguindo dominar muito bem. Então a gente tem um problema de combate com o centrão clássico. E agora a gente tem um problema maior de combate com o bolsonarismo, porque eles pensam a comunicação como século XXI, enquanto a gente pensa a comunicação como século XX.
às vezes mais atrasado do que isso. Se pegar a extrema-esquerda, pensa comunicação com o século XIX. Mas voltando ao tema, não vai ser uma iniciativa só, vai ser um conjunto de iniciativas, e vai ter que ser um conjunto de iniciativas mais técnica, mais capaz de fazer uma linguagem, uma adaptação da linguagem para espaços diferentes. A gente não precisa ter o cinismo do bolsonarista de dizer maconheiros com Bolsonaro. A gente não precisa ter o cinismo do bolsonarista de dizer, dando um exemplo, sei lá o quê, de dizer contra a reforma agrária com Lula, ou qualquer coisa que seja de destruir o que é a mensagem política, ser incoerente a ponto de destruir a mensagem política do governo Lula. Mas a gente precisa ser capaz de adaptar essa nova realidade de segmentação. Antes da segmentação, a gente tinha um único discurso que buscava almejar o centro. Hoje, com a segmentação, a gente tem que ter um conjunto de discursos que busquem galvanizar todos os setores diferentes. Todos os setores diferentes. É isso. Assim, E aí tem um problema, tem um ponto prático também que eu tenho que comentar. Assim. Diga. A esquerda sempre busca e está ligada a uma questão de disputa, que no final das contas é uma penetração liberal dentro da esquerda, uma forma de pensar que de competição, de eu preciso defender meu emprego, eu preciso defender minha iniciativa e por aí vai. Ou seja, já é a gente fugindo de uma condição de precarização e de acuamento da esquerda. A gente precisa pensar o formato mais popular. A gente precisa pensar o atalho. E não é muito por aí. A gente precisa pensar os múltiplos frontes. Não vai ser o MesaCast que vai ser a revolução. O MesaCast é o formato mais popular que a gente tem. Não à toa, um dos vídeos mais vistos do Silvio Almeida foi com o Mano Brown, foi o primeiro vídeo dele. E, enfim, o MesaCast funciona com o Mano Brown, que, aliás, um dos melhores comunicadores do Brasil é de esquerda, uma coisa maravilhosa, que caiu no nosso colo. Apesar da esquerda nem sempre agradar ele é um cara de esquerda, com todas as pautas de esquerda que a gente possa imaginar. A gente tem que pensar todos os múltiplos frontes. Como é que a gente ataca em todos os múltiplos frontes?